Há alguns dias, o investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, comprou parte das ações de uma mineradora de ouro chamada Barrick Gold. O mais interessante é que a Warren Buffett nunca gostou muito de investir em ouro, mas parece que agora ele simplesmente mudou de ideia. Isso levanta uma questão interessante. O que anda acontecendo na economia mundial? Por que grandes negociantes como Buffett e Ray Dalio estão começando a investir em mais ouro e prata? São essas perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Resumindo, um artigo publicado chamado O Mundo Enlouqueceu e o Sistema Está Quebrado. Esse artigo explica o quão crítico está a situação atual e de que forma investir em ouro e prata pode te ajudar a sobreviver na iminente crise mundial financeira e econômica. Eu compro ouro e prata há quase 2 anos e acredito que todas as pessoas deveriam fazer. Justamente para se proteger da estupidez dos governos. Você pode estar se perguntando como eu sei que esses metais terão um bom desempenho nos próximos meses e anos. É verdade que eu não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, mas eu consigo olhar para trás e aprender com a nossa história. A história é simplesmente uma bola de cristal. Quanto mais você estuda o passado, mais longe você consegue ver o futuro. O que está acontecendo agora não é novidade, a única diferença é que desta vez está acontecendo em escala global. A humanidade já viu essa situação muitas vezes e sempre acabou com a vitória do ouro e da prata. Não há nenhuma evidência histórica que mostre que o papel moeda do governo tenha sobrevivido, mas o ouro e a prata sempre saíram vitoriosos. Vamos então para o artigo de Dalio para compreender nossa situação atual econômica e por que o ouro tem um papel tão fundamental nela. Vou ler os principais pontos do artigo e então explicarei um a um em uma linguagem simples. Primeiro ponto, dinheiro grátis. Dali começa o artigo dizendo que o dinheiro sai de graça para aqueles que têm crédito, porque os investidores que emprestam dinheiro estão dispostos a receber menos do que, mais especificamente, investidores aceitam taxas de juros muito baixas ou até mesmo negativas e é comum não exigirem a devolução em um futuro próximo. Fazem isso porque simplesmente tem uma quantia enorme de dinheiro para investir que lhe foi empurrado pelos bancos centrais. Agora você pode estar pensando, mas como isso é possível? Como assim é de graça? Nas últimas vezes que eu tentei fazer um empréstimo, o banco rejeitou o meu pedido. Dalio está na verdade falando sobre as grandes beneficiárias do dinheiro impresso, que são os grandes bancos e instituições financeiras. Ele não está falando de você ou de mim. Então você se pergunta, há tanto dinheiro sendo injetado pelos bancos centrais, então por que esse dinheiro não traz crescimento econômico e inflação? De acordo com Dalio, a razão de não haver o crescimento ou inflação é que os investidores que recebem o dinheiro querem investi-lo e não necessariamente gastá-lo. Eles o investem principalmente em ativos financeiros ao invés de emprestá-lo para empresas, o que poderia fazer a economia girar, mas isso de emprestar dinheiro para empresas é arriscado. Empresas podem falir e bancos podem perder dinheiro. Assim, o dinheiro permanece no sistema financeiro e não entra na economia. De fato, como resultado, os preços dos ativos financeiros continuam subindo, enquanto o crescimento econômico se mantém lento. E isso só é bom para as pessoas que possuem ativos financeiros, pois ficam cada vez mais ricos. E a desigualdade na distribuição de renda fica cada vez maior. Em seu livro, intitulado Big Debt Crisis, Dalio mostra um pouco de como a desigualdade na distribuição de riqueza atingiu um nível crítico na atualidade. Ele diz que hoje 1% da população concentra 99% da riqueza, enquanto 99% das pessoas luta pelo 1% restante. O 1% mais rico tem tanto dinheiro que não sabe fazer com esse dinheiro, enquanto 99% restante tem muito pouco. Esta é uma das principais razões para que Dalio diga que o sistema está quebrado e que o capitalismo não está funcionando para a maioria das pessoas. Segundo ponto, déficit público e emissão de moeda. Exigindo que o governo venda muito mais dívidas em quantidades que não poderão ser absorvidas naturalmente, sem fazer com que as taxas de juros aumentem, em um aumento de sua alta será devastadora para o mercado e para a economia. Pois o mundo está altamente alavancado. Ok, vou tentar explicar essa parte usando um exemplo. Digamos que o amigo ganha R$2.000 por mês. Ele quer emprestado R$500 de você. Então, considerando a renda dele, você diz, ok, eu te empresto dinheiro, mas vou cobrar 5% de juros. Depois de alguns meses, o mesmo amigo pede mais 500. Você percebe que é arriscado, já que a sua dívida está crescendo e em sua renda permanece a mesma. Mas o seu risco, que é quem está emprestando dinheiro, aumentou. E sua recompensa tem que aumentar também, por isso, desta vez, você cobra 10% de juros sobre tudo que ele pegar. Depois de alguns meses, o cenário se repete. Seu amigo te pede mais 500. Nesse momento você pensa, espera aí,
Ele nem pagou os outros empréstimos ainda e suas dívidas estão cada vez maiores, mas a sua renda não aumentou. Agora então, ou você irá aumentar a taxa de juros, ou simplesmente você não vai emprestar o dinheiro. De um lado, você como investidor precisa de um retorno alto se estiver assumindo um risco alto, mas por outro lado, percebe como será ruim para seu amigo cada vez que as taxas de juros subirem? Quase todos os governos ocidentais estão em uma situação parecida com a do seu amigo desse exemplo. No momento que vivemos em um período em que a dívida pública, a dívida corporativa estão muito altas e o aumento da taxa de juros seria devastador para o mercado e para economias. Você percebe que Dali diz mercados e economias no plural, porque não é algo que acontecerá apenas nos Estados Unidos. Acontecerá em quase todas as economias do mundo que tiverem problemas de déficit, inclusive no Brasil, ou seja, quase todas as economias ocidentais. Por causa desses efeitos devastadores, o mais provável é que os responsáveis não permitam que as taxas de juros subam. Mas vemos no exemplo acima que para eu emprestar dinheiro para um cliente arriscado, as taxas de juros deveriam subir, ou seja, a recompensa deveria subir. Então agora pode ser que você diga, ok, se as taxas de juros subirem, quem vai querer continuar emprestando dinheiro para o governo? Quem é um cliente muito arriscado? A resposta é fácil. Eles vão simplesmente imprimir mais dinheiro. Dali disse que é quase certeza que o dinheiro virá de bancos centrais que ou vão comprar a dívida produzida com dinheiro recém-impresso. Essa dinâmica na qual se atira a solidez econômica pela janela irá continuar e provavelmente se intensificará, especialmente nos países como moedas de reserva, Estados Unidos, Europa e Japão. Terceiro ponto. Os fundos de previdência de saúde estão com problemas sérios. Na terceira parte do artigo, Dali fala sobre o problema que os fundos de previdência e de saúde estão enfrentando. Ele diz que os pagamentos de pensão e a assistência de saúde ficarão mais e mais atrasados, e em muitos daqueles que são obrigados a pagá-los não têm dinheiro suficiente para cumprir com essas obrigações. Como não há dinheiro suficiente preenchido por estratégia, como um corte de benefícios, 2 aumentos dos impostos e 3 emissão de moeda, mesmo que nenhum desses caminhos seja bom, imprimir dinheiro é o caminho mais fácil, porque é a forma mais sutil de criar uma distribuição de renda. Para explicar um pouco desta parte, Dali acredita que as 2 primeiras opções, cortar benefícios e aumentar impostos, não serão aplicadas porque influenciam uma grande parte dos votantes dos governos. E é provável que gere insatisfação e protestos. É por isso que o governo usará a terceira opção e imprimirá mais dinheiro. É mais fácil e menos chamativo. Quando emite moeda para pagar por suas dívidas, o governo está basicamente roubando seus cidadãos. Digamos que alguém te deve R$1.000. Você está em uma situação ruim e precisa do dinheiro de volta. Se a pessoa não te contar que roubou o dinheiro para pagar a dívida que tem com você, você não terá como saber de onde esse dinheiro veio, certo? A emissão ordinária de moeda funciona de uma forma muito parecida. O governo sabe que as pessoas esperam que o dinheiro prometido chegue até elas e que elas não saberão se o dinheiro veio de impostos ou dinheiro roubado, impresso, né? E o governo dirá, eu prometi te pagar R$500 de pensão por mês, não foi? Aqui estão os R$500. Você irá pegar e ficará feliz que recebeu o valor total. Mas assim que for comprar algo, perceberá que os R$500 não são mais suficientes para comprar nem metade do que você costumava comprar antes, com o mesmo valor. O motivo pelo qual o governo pode imprimir dinheiro para pagar a sua dívida com você é porque dívidas e outras obrigações financeiras exigem que os devedores paguem apenas o dinheiro devido. Em outras palavras, a dívida é nominal. Deixe-me explicar com um exemplo. Caso esteja tendo dificuldade para entender o que eu quero dizer com dívida nominal, digamos que você tem uma hipoteca fixa de 3 milhões para pagar em 30 anos. Depois de um tempo, a hiperinflação chega ao país e os preços de todos os bens e serviços sobem, incluindo o preço da sua mão de obra, mas a hipoteca permanece como está, porque a dívida é nominal. Se antes você gastava 3 mil por mês e durante a hiperinflação você passa a ganhar 1 milhão por mês, significa que em apenas 3 meses você será capaz de pagar a sua hipoteca por completo. O banco basicamente acaba comprando uma casa para você. É claro que este foi apenas um exemplo simplificado e exagerado para uma situação econômica extremamente e bastante complexa. Minha intenção foi apenas mostrar como uma dívida permanece nominal e beneficia quem paga o empréstimo quando há inflação.
Hoje, os maiores devedores são os governos e os maiores responsáveis pela inflação também são os governos. Isso significa dizer que são eles quem se beneficiam com a inflação. Quarto ponto: empresas não rentáveis que vendem ações como se fosse papel. Investidores têm muito dinheiro para investir, correto? Depois da bolha da internet, devido às histórias de sucesso das ações de empresas revolucionárias de tecnologia, mais empresas do que em qualquer outro momento do mundo da história têm tido facilidade para vender suas ações. Elas não precisam nem gerar lucro ou ter caminhos claros de obtenção de lucro para isso, porque podem vender sonhos para aqueles investidores que têm muito dinheiro e poder de empréstimo. Mais uma vez, DALI não está se referindo a investidores como eu e você. Como todos os seres humanos, os investidores agem de acordo com o viés de reessência, ou seja, eles acreditam que o que aconteceu no passado, ou seja, ontem, também acontecerá amanhã. Quando os investidores veem empresas como Amazon ou Apple, eles pensam consigo mesmos. E quando tem dinheiro para investir, investe nesse tipo de empresa, o que acaba impulsionando ainda mais os preços de suas ações. Quinto ponto: pegue meu dinheiro ou eu vou prejudicar a sua empresa. Há tanto dinheiro agora que, em alguns casos, os investidores de capital de risco estão empurrando dinheiro para as startups que não querem mais dinheiro porque já têm o suficiente, mas os investidores estão ameaçando prejudicar essas empresas, fornecendo suporte para seus concorrentes caso não aceitem o dinheiro. Então, o que está acontecendo é que os fundos financeiros recebem grandes somas de dinheiro que eles precisam investir. Por exemplo, eles vão investir na empresa A, mas a empresa A diz: não, já temos muito dinheiro, não precisamos de mais. Então eles dizem: você vai pegar esse dinheiro, senão nós vamos investir esse dinheiro em seu concorrente. A empresa A então diz: eu não sei o que eu vou fazer agora, quer saber? Tá bom, vamos te vender algumas ações e pegamos o seu dinheiro. Eles pegam esse dinheiro que veio de graça e compram de volta as suas próprias ações, o que faz com que os preços das ações subam ainda mais. Agora você pode estar se perguntando: mas por que os fundos de investimento fazem isso? Não faz nenhum sentido. Faz sentido sim. Se você pegar no fato de que os investidores pagam comissões para os fundos e não vão querer pegar se o dinheiro não tiver além disso, fundos não podem ter uma grande soma de dinheiro em espécie. É por isso que Daly diz que empurrar dinheiro para investidores é compreensível, porque os gerentes de investimentos, especialmente os investidores de capital de risco e de capital privado, agora têm grandes montantes de dinheiro comprometido e não investido. E eles precisam cumprir as promessas que fizeram aos seus clientes e receber as suas comissões principalmente. Finalmente, Daly conclui o artigo dizendo que esse conjunto de circunstâncias é insustentável e certamente não pode mais se estender como se estendeu desde 2008. E é por isso que eu acredito que o mundo está se aproximando de uma grande mudança de paradigma. Agora você pode me perguntar: e o que tudo isso significa para mim e para minhas economias? E o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Olha, eu não posso te dizer o que você deve fazer. Nem recomendo que procure os conselhos financeiros de um cara no YouTube, incluindo eu mesma. Eu só posso dizer o que eu faço. Primeiro, eu parei de investir na bolsa de valores e tirei todo o meu dinheiro de lá. Não me sinto confortável com o que está acontecendo na bolsa no momento, devido a todos os motivos que eu já mencionei. Em segundo lugar, eu compro ouro e prata. Se você assistiu os meus outros vídeos, deve ter percebido que eu falo bastante sobre ouro e prata. Eu não quero parecer fanático por eles. Na verdade, o ouro e a prata são um grande investimento, porque não fazem... Na verdade, não são um grande investimento, porque não fazem fluxo de caixa. Mas o que eles fazem é manter o seu poder de compra e te protegem contra as consequências da emissão extraordinária de moeda. Se você observar como os ciclos funcionam, verá que em certos períodos algumas classes de ativos foram supervalorizadas e algumas subvalorizadas, e isso sempre se repete. Hoje, o ouro e a prata estão subvalorizados, por outro lado, ações de imóveis estão supervalorizadas. Chegará um momento em que fará muito mais sentido comparações. De acordo com o Rei Dalio, na próxima crise econômica, o ouro terá um papel importante. Terminarei esse vídeo com a frase de Dalio: ouro é apenas uma moeda, como euro ou dólar e até mesmo o real. E não há nenhuma razão para não possuir. Se você não tem ouro, você não conhece nem a economia e nem a história.